E aí, gente bonita! E aí, gente inteligente! É pra você essa daí. Olha só, hoje nós vamos gravar mais um vídeo sobre aquele bloco de infrações disciplinares, tá? Nós estamos lá no artigo 34 do Estatuto da Advocacia e hoje nós vamos falar sobre o inciso 6, que é advogar contra literal disposição de lei. Então eu vou te explicar o que é esse advogar contra literal disposição de lei e vou te explicar uma coisa importantíssima, que é o quê? São 3 exceções que o artigo dá em que você vai presumir boa-fé, ou pelo menos não vai atribuir má-fé ao advogado, beleza? Então você precisa saber essas exceções, porque todas as vezes que isso caiu no exame de ordem foi o quê? A exceção, né, meu amigo? É isso que você precisa saber. Vem com a gente a partir de agora. Pessoal, artigo 34, inciso 6º do Estatuto da Advocacia. Advogar contra literal dispositivo de lei. O que significa? Eu, como advogada, quando o Fred me procura, né, meu cliente me procura para entrar com uma demanda judicial, se aquela pretensão que ele quiser, ela tá contra o que diz a lei, eu tô vendo que ele não tem direito, eu preciso explicar isso para ele. É a relação de confiança entre o cliente e o advogado. Eu preciso dizer que ele não tem razão, que ele não pode demandar aquilo. E se eu advogar contra literal dispositivo de lei, isso daí é infração ética. Não posso, tá bom? Tá bom? O advogado, ele tem que colaborar com a justiça. Ele não pode entrar com aquilo que a gente chama de quê? Aventura jurídica. Aventura é bom, né? Mas jurídica não. Aventura jurídica, ó, furada. Coisa que você precisa saber. 3 exceções que o dispositivo traz. Se essa lei que o advogado está fundamentando a sua pretensão, ela for objeto de ação de inconstitucionalidade, ou se ele mesmo, na petição dele, falar pro juiz que ele entende que aquela lei é inconstitucional, porque fere o princípio de dignidade da pessoa humana, porque, não sei, ele vai justificar lá. Mas se ele se pautar na fundamentação dele, na inconstitucionalidade daquele dispositivo, que é contra o cliente dele, aí não tem má fé, beleza? Aí ele pode advogar contra dispositivo de lei, né, literal disposição de lei, mas porque ele está alegando a inconstitucionalidade daquela lei. E isso já caiu no exame, a questão tá aqui embaixo, beleza? A outra exceção que fala o dispositivo é advogar fundado na injustiça da lei. É uma questão parecida com a inconstitucionalidade, mas fala da injustiça da lei. Então o advogado, ele vai justificar para o magistrado por que aquele dispositivo de lei é injusto. Então ele pode advogar, nesse caso, contra uma literal disposição de lei, mas porque aquilo é injusto. Existem alguns exemplos que eu poderia dar agora. Casamento homoafetivo, união homoafetiva. Tá dizendo lá na Constituição Federal que o casamento é entre homem e mulher, mas eu posso advogar em favor de um casal homoafetivo contra literal disposição de lei pela injustiça da lei e por conta de pronunciamentos judiciais anteriores também. Seria um exemplo. E essa é a terceira hipótese, que é pronunciamento judicial anterior. Então, se eu tenho um dispositivo de lei, mas eu já tive vários pronunciamentos judiciais anteriores que acabaram julgando, não aplicando aquele dispositivo, ou seja, afastando aquele dispositivo, mesmo ele não tendo sido considerado oficialmente inconstitucional. Com base nesses precedentes anteriores, eu posso demandar aquela pretensão. Então, são essas as 3 exceções: inconstitucionalidade da lei, injustiça da lei e precedentes anteriores. Se eu não invocar nenhuma dessas 3 exceções e advogar contra literal dispositivo de lei, eu estarei cometendo infração ética do inciso 6º, beleza? E a penalidade para esse tipo de infração é censura. Pessoal, olha só, se o cliente vier pedir para o advogado recorrer de coisa que ele sabe que não vai ganhar, recurso protelatório, medida inútil e etc., o advogado pode falar não. Ele não está submetido à vontade irrestrita e ilimitada do cliente dele. Ele tem que atender os interesses do cliente, mas se isso se chocar uma hora, então ele renuncia ao processo ou o cliente revoga a procuração e constitui outro. Mas o advogado não está obrigado nem ao chefe da empresa, vamos supor que ele seja empregado de uma empresa, né? Tá lá no departamento jurídico. Ele não é obrigado a fazer alguma coisa que ele entenda que é inútil, que é protelatório, que não tem boa fé e etc. Depois quem vai responder é o próprio advogado. Então o advogado tem que ficar
ligado com isso daí, ele é responsável pelo processo. Essa questão já caiu no exame várias vezes. Eu vou colocar aqui embaixo 2 questões que já caíram no exame. Você precisa verificar, ler o enunciado, prestar atenção e responder, porque você vai acertar. Se você viu esse vídeo até o final, você vai acertar essas 2 questões, beleza? Até a próxima dica, pessoal!